Olá, queridos, muito bom estarmos juntos novamente, mesmo que virtualmente. Nós saímos aí do Brasil em julho, né? Estivemos aí com vocês por 6 meses quase, e não foi planejado, mas a pandemia nos pegou aí no Brasil, mas foi muito bom nós estarmos hospedados com o César e com a Cristina e podermos estar com vocês, encontrando de vez em quando, em situações especiais, mesmo com todas as restrições da pandemia, foi muito bom nós estarmos aí, e bom estarmos juntos novamente. E nesse momento nós estamos em Shrewsbury, que é uma cidade que fica em torno de 2 horas de Londres. Estamos em acomodações ainda provisórias, mas daqui 2 semanas nós estamos mudando para as nossas acomodações mais definitivas. E vocês sabem que nós voltamos aqui para o Reino Unido para estar junto com os nossos filhos, depois de passar 19 anos aqui como missionários. Nós estamos aqui novamente também como missionários, logicamente. Temos o nosso trabalho, mas a nossa missão nunca para, nunca muda. Ela é sempre estar trazendo o reino de Deus onde quer que nós estejamos, é estar fazendo a vontade do Pai e contando para as pessoas quem o Pai é e aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. E é isso que nós estamos fazendo aqui também. E nós queremos trazer o nosso carinho para vocês, nosso agradecimento novamente pelo carinho de vocês para com as nossas vidas. E nós vamos gastar um tempo juntos aqui nesse momento agora, repartindo um pouco da palavra de Deus. E eu quero contar para vocês que esse lugar onde eu estou gravando essa mensagem é o último andar da casa onde nós estamos. E Deus providenciou esse lugar para a gente de uma maneira maravilhosa. Foi através de um amigo, um irmão nosso, que não estava usando a casa, e nós precisávamos de um lugar para fazer a nossa quarentena chegando do Brasil, isso foi em julho, e ele nos cedeu essa casa e nós estamos aqui até hoje, na verdade, e tem sido muito bom. E essa casa, ela fica em frente a um pasto e a um lugar muito bonito, através daquela janela ali. Eu vou mostrar uma foto depois para vocês e eu vou explicar por que eu estou mencionando esse lugar. Mas exatamente esse localzinho aqui, essa sala, ela tem sido nosso lugar de oração e adoração. Eu e a Neneta, nós gastamos todo dia um tempo aqui juntos, orando, e Deus presenteou a gente com essa vista, a gente poder olhar para a natureza, para essa natureza maravilhosa, mesmo agora no inverno, e poder adorar a Deus nesse lugar. Mas eu quero repartir com vocês uma mensagem hoje que Deus tem colocado no nosso coração, porque esse processo de mudança, eles falam que você mudar de casa é uma das atividades mais estressantes na vida. E eu tenho certeza disso, porque para mim e para a Neneta foi maravilhoso, fantástico estar de volta ao Reino Unido, estar próximo dos nossos filhos, nossos netos e suas famílias, mas tem sido um processo com grandes desafios também em vários sentidos. Mas Deus tem sido tão bom e misericordioso para conosco, e nós nos pegamos nos sentindo bastante cansados algumas semanas atrás, e Deus falou no nosso coração, e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, repartir meu coração com vocês sobre aquilo que Deus tem falado conosco. E eu estava meditando em Mateus, no capítulo 11, é um versículo bastante conhecido, Mateus 11, versículo 29, que diz o seguinte, Jesus falando, ele diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Eu já li esse versículo dezenas de vezes, mas nunca tinha notado uma palavra muito importante nesse versículo. Jesus diz no final desse versículo que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Não é para o nosso corpo e nem para o nosso espírito, mas é descanso para as nossas almas. Eu comecei a meditar sobre isso e fui tendo entendimento sobre isso, e isso nos renovou, nos trouxe uma palavra de Deus realmente que confortou o nosso coração, nos reanimou, na verdade. E quando Jesus fala que é um descanso para as nossas almas, significa que quando nós estamos cansados e sobrecarregados, porque é isso que esse versículo fala, isso daí tem muito mais a ver com um cansaço de alma do que qualquer outro tipo de cansaço. Bom, qual que é a diferença? Bom, cansaço do corpo todo mundo conhece, na verdade. Você corre, você trabalhou o dia inteiro e você levantou, sentou e o seu corpo se cansa, logicamente. Esse cansaço é muito fácil de você ser restabelecido nele. Na verdade, você gasta um tempo descansando, tem uma boa noite de sono
e o seu corpo se restabelece. Mas o cansaço que Jesus está falando aqui é um cansaço diferente, é o cansaço de alma. O que é cansaço de alma? Quando a Bíblia fala sobre alma, ela está falando sobre as nossas emoções. Ela está falando sobre aquilo que conecta o nosso corpo ao nosso ambiente. Porque as coisas funcionam assim. O nosso espírito conecta a eternidade, conecta o próprio Deus ao nosso ser. Mas a nossa alma é que conecta o nosso corpo e o nosso ambiente, o ambiente à nossa volta, com a nossa pessoa. Então são duas interfaces, vamos dizer assim, que Deus nos deu. E essa interface chamada alma, que são as nossas emoções, ela é extremamente importante. Porque nós somos muito mais emocionais do que racionais, na verdade. Nós gostamos de nos chamar seres racionais, mas na verdade nós somos tremendamente emocionais. Se você se interessa por isso, eu sou um apaixonado por esse tema, como provavelmente você já sabe. Tem um livro muito bom chamado O Erro de Descartes, de um neurocientista português chamado Antônio Damasio. E ele mostra lá como que as nossas emoções elas influenciam profundamente e de maneira inconsciente as nossas decisões. Mas nós nos sentimos cansados de alma, emocionalmente, por uma série de razões diferentes. Mas como a nossa alma ou as nossas emoções têm um papel fundamental nas nossas decisões, segundo é comprovado cientificamente, isso significa que quando nós estamos cansados emocionalmente, ou com cansaço de alma, a nossa vida toda se conturba. E eu e a Neneta sabemos disso por experiência. Eu acho que eu já contei para vocês quando nós passamos, já tem acho que uns 12 anos na verdade, ou mais, quando eu e a Neneta passamos por um tempo de bastante tribulações e desafios em várias áreas ao mesmo tempo, e nós estávamos trabalhando de maneira intensa também, e daí aconteceu um alinhamento de astros aí muito perigoso. Nós estávamos fisicamente cansados e nos tornamos também emocionalmente cansados, por uma série de razões. E nós começamos a ter ataque de pânico, começamos a assim, ter palpitação, o telefone de casa tocava, na época que o celular ainda não era tão comum, eles ligavam na linha de casa, e quando tocava o meu coração já começava a disparar, porque eu sabia que era problema. E era problema, nós estávamos administrando uma escola de inglês em Bolton naquela época, então meu coração já começava a palpitar, ou seja, cansaço físico encontrou com cansaço emocional, e nós começamos a ter ataque de pânico, fomos parar lá com o Dr. Augusto Cury, que na época ele ainda tinha um consultório, ele atendia pessoas, ele é psiquiatra, e ele nos atendeu lá. E ele nos falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Quando nós fomos consultados por ele, ele falou assim, olha, a primeira coisa que vocês precisam é descansar. Porque tudo que vocês estão me falando é de atividades intensas e desgastantes. Então vocês estão primeiramente cansados, vocês precisam dormir bem. E vocês não vão nem fazer exercício físico por enquanto, porque vocês não estão em condições ainda, vocês vão apenas sair para fazer caminhadas e contemplar o belo. Essa foi a expressão que ele usou, e eu nunca mais esqueci. E eu e a Neneta começamos a fazer isso, começamos a sair de casa para caminhadas, devagar, para contemplar o belo. Por quê? Porque as nossas emoções estavam desgastadas, a nossa alma estava cansada, e nós precisávamos de recuperação. E depois de alguns meses, dormindo melhor e desacelerando em todos os sentidos, nós começamos a melhorar então. Então a primeira coisa, quando nós conversamos sobre descansar as nossas almas, ou encontrar descanso para as nossas almas, aí vale aquilo que Jesus falou, que não adianta você querer pregar o evangelho para uma pessoa que está com fome. Porque ela não tem cabeça para prestar atenção em você. Quando a nossa fisiologia, quando o nosso organismo está deficitário, o nosso emocional se conturba também. Então, tem aquele ditado, né? Homem com fome é um terror. E eu sei disso porque quando eu fico com fome, toda a minha atenção parece que é toda para a fonte de comida, onde que eu acho comida para comer, não é verdade? Mas o nosso organismo precisa estar funcionando bem para que as nossas emoções possam estar no lugar também. Então a primeira recomendação aqui, seguindo o conselho de Jesus, que o nosso organismo precisa ser cuidado, a nossa fome precisa ser saciada, para que o nosso coração possa estar num lugar onde nós podemos até receber aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, primeira coisa, durma, descanse, cuide bem do seu corpo,
Procure cuidar bem do templo do Espírito, porque ele é muito precioso e quando ele não está bem, quando a sua fisiologia, o seu organismo não está funcionando devidamente, as suas emoções vão estar conturbadas também e você pode começar a se sentir cansado na sua alma também. Mas a grande pergunta aqui, o que cansa a nossa alma? Então eu quero deixar 3 letras com você sobre cansaço de alma. E a primeira é a letra M. O que cansa frequentemente a nossa alma é o nosso medo. E medo é algo bom, a priori. Porque medo nos livra de fazermos asneiras, como por exemplo, pular num lugar muito alto, correr riscos desnecessários. Aliás, se você não tem medo, a chance de você morrer no acidente ou morrer fazendo uma besteira dessas aumenta bastante. Então, medo, nós temos um medo que é biológico, nós já nascemos com ele. Por exemplo, uma criança recém-nascida, se você faz um barulho forte na frente dela, perto dela, ela assusta. E aquilo lá, ou seja, ela já nasceu com aquele tipo de medo. Com o passar dos anos, nós desenvolvemos uma série de outros medos e fobias e tudo mais, que nós vamos aprendendo a temer. E isso é biológico, e não tem nada errado com isso. Mas eu estou aqui falando de um medo que é aquele que um autor americano que escreveu As Aventuras de Tom Sawyer, não sei quantos de vocês leram, esqueci o nome do autor agora, mas ele dizia o seguinte: a minha vida foi populada, foi cheia de tragédias que nunca aconteceram. Ou seja, nós estamos sempre temendo o que pode acontecer. E esse é o medo que cansa as nossas almas, quando nós estamos sempre aflitos, ansiosos com relação àquilo que pode acontecer. Isso traz cansaço de alma, especialmente numa situação como essa, onde nós estamos vivendo essa pandemia, com tantas pessoas queridas que estão partindo, e fica aquela ponta aquela ansiedade no nosso coração. Puxa vida, e se eu pegar Covid? E se alguém que eu amo, se meus pais, meus filhos, alguém que eu amo, meus irmãos pegarem essa doença, meu marido, minha esposa? Infelizmente, esse medo vai dominando o nosso coração se nós damos espaço para ele. E deixa eu falar uma coisa muito importante sobre medo. Você nunca vai conseguir não sentir medo. Porque medo, ele começa, como eu já disse, na sua fisiologia, na sua biologia. Mas ele é alimentado, muitas vezes, e às vezes ele nasce também, pela nossa imaginação. Se você começa a imaginar alguma coisa de ruim que pode acontecer, e você começa a alimentar aquele pensamento, você vai ter medo daquilo lá. Faz esse teste. Entra num lugar escuro e começa a imaginar que alguma coisa vai te aparecer ali. Se você começar a imaginar, você começa a ficar com medo. É resultado da sua imaginação. O medo que nós temos, então, muitas vezes é resultado daquilo que nós imaginamos que pode acontecer, ou que pode estar naquele lugar. Então, um princípio importante sobre medo na palavra de Deus. Lá em Josué, capítulo 1, quando o povo estava para enfrentar gigantes numa terra que eles não conheciam e viver situações onde certamente eles estariam com muito medo, porque era uma terra desconhecida, eles iam ter que lutar contra inimigos, enfrentar cidades fortificadas como Jericó. Então Deus fala para Josué o seguinte: Josué, não tema, não tenha medo. Deus não estava falando para Josué para não sentir medo. Deus está falando para Josué para não ter medo, para não se apoderar, não tomar o medo como uma coisa sua. Não tenha medo, não apodere do medo como uma coisa sua. Quando o medo começar a acontecer, ao invés de você ficar alimentando aquilo lá, imaginando situações na sua cabeça, você vai fazer uma coisa diferente. Você vai meditar na minha palavra. Você vai lembrar aquilo que a minha lei fala a seu respeito. Você vai falar para você mesmo, você vai contar uma história para você que não é a história da sua imaginação, mas é a história daquilo que eu escrevi a seu respeito. Querido, querida, se você quiser, quando você sentir medo, se você quiser se livrar desse medo, a primeira coisa que você precisa fazer é, ao invés de começar a alimentar histórias na sua cabeça, é você lembrar para você mesmo aquilo que Deus escreveu e determinou a seu respeito. A palavra que Ele prometeu, que Ele empenhou a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família. E é assim que nós avançamos. Mesmo sentindo muitas vezes, nós avançamos
sendo corajosos, como Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Você vai ter medo, você vai sentir medo, isso é natural, mas não se preocupe. Não tenha medo, não deixe que o medo se apodere de você, que passe a ser uma propriedade sua. Mas seja forte e corajoso. Mesmo sentindo, lembre daquilo que eu falei para você e avance. Acontece com todo mundo, não é verdade? Quem não tem medo, por exemplo, nós viemos aqui para o Reino Unido com uma série de incertezas, recomeçando o nosso trabalho a partir daqui. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu acordei de madrugada com frio na barriga pensando assim, como é que vai ser? Mas em todo o tempo Deus tem trazido conforto no nosso coração, nos lembrando daquilo que Ele falou a nosso respeito. E olha, se não fosse esse tempo que nós passamos aqui, que temos passado aqui orando nessa sala, às vezes na sala lá embaixo também, clamando a Deus, lembrando a nós mesmos aquilo que Deus falou a nosso respeito, as promessas que Deus trouxe sobre a nossa vida, desde a primeira vez, em 1993, quando nós viemos a primeira vez aqui, essas promessas não mudaram e elas têm sido um conforto para o nosso coração, têm enchido o nosso coração de ânimo, de alegria, mesmo em meio a grandes desafios. Então, querido, não se esqueça disso. A sua alma se cansa por causa do medo. Você não precisa ter medo, você vai sentir medo, mas você não precisa ter medo. Você pode lembrar aquilo que Deus falou a seu respeito, ser confortado com isso e marchar, avançar sabendo disso, com a plena convicção de que Deus é sempre fiel, Ele nunca falha, nunca mente e Ele sempre cumpre com as suas promessas. Bom, essa é a primeira letra, é a letra M, de medo. Mas tem a próxima letra que é A. E A é de acusação. Acusações que nós abrigamos no nosso coração e que cansam a nossa alma. Não é só medo que cansa a nossa alma, que nos desgasta emocionalmente, mas acusações. Acusações do tipo, o que eu fiz da minha vida? Quando você começa a se comparar com outras pessoas que talvez estejam ganhando mais dinheiro que você, ou tem um casamento melhor que você, pelo menos você acha que tem, ou você olha em redes sociais e vê fotos maravilhosas de férias no exterior, e aniversários maravilhosos, e você começa a se acusar. Eu sei disso. Quantas vezes eu me peguei me acusando? Quando você começa a falar assim, puxa vida, por que eu não dou condições melhores para minha família? Ou por que eu não tomei essa decisão lá atrás? Ou por que eu não fiz isso quando ainda dava tempo para fazer alguma coisa sobre isso? Então são acusações, e as piores acusações não são as acusações dos outros, mas são as acusações que nós fazemos a nós mesmos. E sabe, tem uma coisa maravilhosa na palavra de Deus, é que Deus sabia que acusações sempre trariam um peso enorme na nossa vida. Então Ele já resolveu esse problema imediatamente. Quando Ele enviou Jesus, Ele disse que Ele enviou Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados. Isso significa que através de Jesus agora, a acusação não vale mais sobre a minha vida. Eu sei, a gente sabe disso, todo mundo aqui, todo mundo está assistindo, provavelmente você já escutou isso 1 milhão de vezes. Mas olha, você ainda pode abrigar acusações no seu coração que vão te desgastar. E se isso acontecer, eu tenho certeza que de vez em quando acontece com você, quando você começa a se condenar, lembra daquilo que Jesus falou para a mulher adúltera. Cadê os teus acusadores? Olha que coisa linda, eu me emociono de lembrar do amor, do carinho, da misericórdia de Jesus para aquela mulher que ela foi pega em adultério e ela ia ser apedrejada, e daí Jesus vem, e Jesus tinha todo o direito ali, legalmente falando, espiritualmente falando, ele tinha todo o direito de assinar embaixo, endossar aquele apedrejamento, porque a lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. No entanto, Jesus, ele fala, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo começa a se afastar envergonhado. Mas daí, Jesus faz uma pergunta maravilhosa para aquela mulher, porque ele pergunta assim, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Cadê a turma que estava te acusando? Essa pergunta, ela é carregada de revelação dos céus, porque eu me acuso, às vezes eu me sinto acusado por circunstâncias, situações e por pessoas também, mas essas palavras de Jesus, elas ecoam na minha mente.
não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aonde estão os meus acusadores? Quem sou eu para me acusar, sendo que o Criador de todas as coisas, o meu Redentor, me diz que eu estou livre de toda condenação, de toda acusação. E olha, quando a gente recebe essa palavra no nosso coração, o nosso cansaço, esse desgaste emocional das nossas acusações, das nossas comparações, isso daí é dissolvido por esse amor maravilhoso, poderoso que nós temos em Cristo Jesus. É muito bom. Então, quando você estiver cansado na sua alma por causa dos seus medos, quando você estiver desgastado na sua alma por causa das comparações, das acusações, das condenações, lembra que o seu Salvador já te livrou de todas essas coisas. Então, aonde estão os teus acusadores? Não podem estar mais dentro de vocês, dentro de você e em lugar nenhum. Bom, mas tem mais uma letrinha aqui para a gente finalizar, porque são 3 letras. M de medo, A de acusação e tem E de expectativa. Expectativas, elas trazem cansaço na nossa alma também. Como assim? Nós embarcamos em projetos, nós sonhamos, nós criamos atividades nas nossas vidas e começamos coisas com expectativas. Expectativas de que vai dar certo, logicamente, expectativas que a outra pessoa vai corresponder, expectativas de que os meus filhos vão se comportar de uma determinada maneira, expectativas de que o meu negócio vai funcionar de uma maneira que eu espero, com um faturamento X, expectativa que as pessoas vão reconhecer o meu esforço lá no meu trabalho e eu vou ser promovido. Nós criamos expectativas em todas as situações e que também criar expectativas é perfeitamente natural. Mas quando elas não acontecem, a nossa alma adoece. Na verdade, a palavra de Deus fala que a esperança que é adiada, ela faz o nosso coração adoecer. Isso traz cansaço de alma. Então, quando nós criamos expectativas e as coisas não acontecem como esperamos, isso daí gera aquele cansaço, aquela coisa ruim dentro de nós. E a cura para isso é nós lembrarmos que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E os planos de Deus para a nossa vida são mais altos, melhores do que os nossos planos para a nossa própria vida. Então, quando as coisas não acontecem como nós esperamos, nós somos confortados e reafirmados pela palavra de Deus que diz que todas as coisas, inclusive as nossas frustrações, aquilo que não acontece segundo as nossas expectativas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, novamente, nós voltamos para a palavra de Deus, nós voltamos para aquilo que Deus falou a nosso respeito e nós dizemos o seguinte: olha, não deu certo da maneira como eu estava pensando, não aconteceu como eu havia planejado, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso dizer para vocês que nesses 6 meses que nós estamos aqui, quase 7 já, muita coisa, aliás, quase tudo foi muito diferente daquilo que a gente imaginava. Mas sabe de uma coisa? Tudo foi muito melhor do que aquilo que a gente imaginava. Mesmo tendo mais dificuldades, mesmo tendo mais desafios, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus já nos surpreendeu de tantas maneiras diferentes nesse tempo aqui. A grande vantagem de você ser desapontado ou frustrado nas suas expectativas é que daí você se encontra em um estado quebrantado para poder abraçar as expectativas, não apenas as expectativas, mas os planos, os projetos de Deus para a sua vida, que eles são muito melhores. Então se alegre quando as coisas não acontecerem segundo as suas expectativas. Você pode falar assim: yes, tem coisa melhor chegando por aí. Não deu certo desse jeito, mas a palavra de Deus me garante que tem coisa melhor já chegando. Está virando a esquina, já vai ter uma coisa melhor me esperando, porque o meu Deus não falha, Ele é sempre fiel. E eu quero terminar contando para vocês sobre esse lugar daqui. Eu vou colocar uma foto aí na tela para você ver algo. Eu fui tirar uma foto hoje aqui para mostrar para vocês. E quase todo dia tem ovelhas nesse pasto daqui da frente. E quando eu fui tirar a foto, eu
cheguei um pouquinho tarde, as ovelhas já estavam se recolhendo. Eu consegui pegar um pouquinho delas ainda, mas esse pasto aqui na frente fica cheio de ovelhinhas. E eu falei um dia para a Neita, eu falei, bem, olha aqui o carinho, os detalhes de Deus para com a nossa vida. Ele nos coloca num lugar bem na frente de um pasto verdejante. Percebe? Por que um pasto verdejante com ovelhas? Porque tem um salmo muito conhecido que você sabe talvez de cor, que é o Salmo 23, que diz o seguinte, que o Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar. Ele me leva para pastos verdejantes. Então, eu e a Neneta, a gente olha para esse pasto daqui e fala assim, puxa vida, Deus nos trouxe para ficar olhando para um pasto verdejante, para ovelhas, para lembrar que Ele é manso e humilde de coração. Ele é o Cordeiro de Deus, manso, que se deixou morrer, que se deixou matar por causa das nossas iniquidades e para que nós pudéssemos conhecer a filiação de Deus em Cristo Jesus, para conhecer os pastos verdejantes que Ele preparou para a gente, as águas de descanso. E mesmo passando pelo vale da sombra da morte, como nós temos passado, todos nós, o mundo inteiro, no meio dessa pandemia, é morte para tudo quanto é lugar, é dificuldade, é medo e tudo mais. E a nossa alma se abate com tudo isso, mas mesmo passando por esse vale da sombra da morte, nós não teremos medo, não temeremos mal algum, porque nós temos uma vara e um cajado que nos consolam. É a presença dele, o Espírito dele que habita em nós e que nos conduz no meio desse turbilhão, dessa tempestade e de tantos desafios, mas para a mesa, para o lugar de comunhão, para o lugar onde o Pai nos aguarda com uma mesa farta, mesmo diante de inimigos, uma mesa farta. Querido, querida, se aposse nesse momento dessa mesa farta que Deus preparou para você, desse pasto verdejante que o Cordeiro de Deus, manso e humilde de coração, reservou para você, das águas de descanso que foram guardadas para você, para a sua vida, para a sua família. Descanse para que nenhum medo se aposse do seu coração, mesmo quando você sentir medo. Para que todo tipo de expectativa seja conformada aos projetos de Deus na sua vida. E também para que toda acusação seja derretida na sua vida, para que ela não prevaleça e contamine a sua alma e te faça cansado no meio desse projeto. E se você quiser lembrar dessas três coisas, medo, acusação, expectativa, lembra da palavra mãe. Essas três coisas são a mãe do nosso cansaço, é a fonte, a origem do nosso cansaço. Então eu oro que Deus abençoe sua vida e te livre de todo cansaço de alma. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada querido, querida que está escutando essa mensagem nesse momento, para que eles descansem no Senhor, para que toda ansiedade, todo medo, todo apavoramento, toda notícia ruim que tem chegado aos seus ouvidos, para que toda acusação que tem contaminado as suas almas, e Pai, para que toda expectativa frustrada estejam sendo agora lavadas pelo sangue de Jesus, e que o Teu Espírito traga agora, Senhor, esse pasto verdejante que todos nós precisamos, essas águas de descanso que o Senhor preparou para a gente em Cristo Jesus, essa mesa do banquete na Tua presença, que alimenta o nosso coração, que remove o nosso cansaço, que nos restaura a alma na Tua presença, Pai. E assim possamos nos levantar, andar e fazer a Tua vontade onde quer que estejamos. Amém. Sabe, quando nós vamos para um restaurante, essa palavra restaurante vem de restaurar. Então, quando nós sentamos numa mesa, somos servidos e comemos, aquilo lá restaura as nossas forças, restaura a nossa alegria também, restaura as nossas emoções. E é isso que o Salmo 23 fala, que nós somos restaurados nessa mesa que Deus preparou para a gente em Cristo Jesus. Então,
quando você receber dessa mesa, que acontece através do Espírito de Deus habitando em você, quando você se alimenta da palavra, sendo revelada pelo Espírito na sua vida, você é restaurado. E então a sua alma encontra alegria, descanso, você renova suas forças e você está pronto para continuar a jornada maravilhosa que Deus preparou para você e para a sua vida. Seja abençoado nesse momento, você, os seus, que vocês estejam bem e continue andando na alegria do Senhor, em nome de Jesus.